Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Desejo a você a graça e a paz de Cristo. Como foi seu dia? Que aventuras você viveu ou que desventuras você participou? Você pôde perceber as digitais de Deus nesse dia, cuidando de você, protegendo você? Ou os ataques do inimigo foram tão ferozes que você se sentiu sozinha, desamparada? Como está seu coração nesse momento? É lógico que o meu desejo é que você esteja bem, que você esteja com o coração cheio de esperança. Mas se porventura existe dor na tua alma, se você está passando por momentos duros e difíceis, você está no lugar certo, porque a palavra de Deus trará nesta meditação da noite o descanso que você precisa, a paz que você necessita. Então fique conosco aqui até o final. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, para que amanhã tenhamos um dia abençoado, um dia feliz, um dia na certeza da companhia dos anjos do Senhor. Vamos orar para que os anjos do Senhor acampem na nossa casa, no nosso lar. Hoje eu quero refletir com você no Salmo 6. Se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ivan Saraiva e é uma alegria poder repartir a palavra de Deus todas as noites, aqui com todas as pessoas de todas as igrejas. E se você quiser orar conosco todas as noites, já se inscreva aqui no canal, é de graça, você não paga nada. Se inscreva, participe. Nós estamos em uma corrente de oração, orando uns pelos outros. Tem um pedido de oração? Escreva nos comentários o seu clamor, para que eu e todos os voluntários aqui desse movimento espiritual intercedamos por você, pela tua casa. Tantos milagres têm acontecido, realizados por Deus, ouvindo os clamores aqui nos comentários. Sabe, Deus, Ele ama você. Ele entende o que você está passando. Ele sabe que você precisa tomar decisões importantes na sua vida. Ele sabe que você quer fazer a vontade dele, mas que você não sabe qual é. E você está buscando, você está clamando, você está pedindo. Vamos perseverar juntos em oração. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Então faça o seu pedido de oração, é muito simples. Aqui nos comentários é só você escrever oração da noite e fazer o seu comentário, o seu pedido de oração. O Salmo 6 é um salmo escrito por Davi. Esse salmo provavelmente ele escreveu dentro da caverna de Adulão, enquanto estava sendo perseguido pelo rei Saul e por todo o exército de Israel. E é um salmo importantíssimo, porque revela toda a insegurança, toda a mágoa de Davi. E a gente descobre que o homem, segundo o coração de Deus, também se magoava, também vivia momentos duros e difíceis. O Salmo 6, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu grande amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama. Inundo a minha cama de lágrimas e encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados
e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. O Salmo 6 é a expressão mais humana e frágil do rei Davi. Aqui ele ainda não era rei. Ele era apenas um andarilho no deserto, se escondendo de caverna em caverna, dizendo a Deus que ele estava exausto de tanto gemer e que todas as noites ele chorava. Será que hoje eu estou falando para alguém que chora escondido à noite? Será que eu estou falando para alguém que chora, mas as lágrimas caem por dentro do coração? A lágrima mais pesada é aquela que não cai. Sabe, talvez como Davi, você tenha o coração cheio de mágoa. Davi diz no verso 7, os meus olhos se consomem de tristeza. Será que a tristeza inundou a tua alma? Será que o inimigo de Deus roubou a tua alegria, a tua pureza, a tua sinceridade? Sabe, corra aos pés de Jesus, clame pelo sangue precioso e poderoso de Cristo Jesus. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário é capaz de rasgar os séculos e limpar a tua alma, purificar teu coração, tua mente. Aquele sangue é capaz de te perdoar. Aquele sangue é capaz de dar o renovo, a restauração que você tanto precisa. Você não está aqui no Boa Noite Jesus por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe. Deus é a única saída para todas as mazelas da raça humana. A única solução para a angústia que você vive está em Jesus. Você não deve correr para fórmulas espirituais. Você não deve confiar nas tuas obras. Você não deve buscar o auxílio de pastores e padres, porque embora eles tenham o seu papel, nenhum ser humano pode te salvar. Moisés foi o homem mais paciente da terra, o maior líder que esse mundo já viu, o libertador de Israel. Moisés foi amigo de Deus, mas Moisés não salva. José foi um homem íntegro, um homem que fugiu do pecado, um homem que se tornou uma grande bênção para todo o Egito, para todos os povos da região. José não se vingou da maldade que os irmãos dele fizeram contra ele. E José é uma referência, um exemplo, mas José não salva. Paulo foi o arquiteto do cristianismo, o maior evangelista que esse mundo já viu depois de Cristo. As cartas de Paulo trazem clareza à vontade de Deus na nossa vida, mas Paulo não salva. Somente o nome de Jesus tem poder para salvar. Por isso, não importa quem você seja, não importa em que lugar você se encontre, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo sangue de Cristo. Por isso, além do seu pedido de oração, vem aqui nos comentários e diga assim: Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me salva. As minhas lágrimas encharcam a minha cama. A tristeza me consome. Você pode escrever: Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me salva. Ivan, eu não posso digitar isso agora. Então fale. Não pode falar, pense. Mas faça uma oração escrita, falada, pensada. Clame a Deus. Deus não quer ver você nesse estado de tristeza, de mágoa, de sofrimento.
Clame a Deus. Há um Deus no céu que te ama. Há um Deus no céu que vê a tua dor. Querido, Deus abençoe você. Que Deus te proteja, te guarde, te livre. Querido, Deus te fortaleça hoje e sempre. Eu quero orar com você agora. Você pode fechar seus olhos. Vamos orar então ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos na Tua presença agora, clamando por salvação, clamando por libertação, clamando porque esse mundo tem nos magoado demais, tem nos ferido demais. Há tanta dor dentro de nós, Senhor. Nos liberta de todo o enfado, de toda essa sobrecarga que nos oprime. O Senhor veio libertar os cativos. Então, Pai, liberte-nos de nossos pecados, dos nossos traumas do passado, dos nossos complexos, dos nossos medos, da nossa insegurança. Tenha piedade de nós, Senhor. Assim como o Senhor cuidou de Davi naquelas cavernas do deserto, cuide de nós, Senhor, na escuridão da vida moderna. Cuida de nós, porque não sabemos sequer pensar, não sabemos falar, não sabemos agir. Precisamos de Ti. Imploramos o Teu perdão, imploramos a Tua graça. Imploramos que amanhã seja um dia mais leve. Carrega nossos fardos, Pai. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado pela sua companhia. Eu vou colocar para você agora sempre uma mensagem aqui depois para aqueles que querem ficar mais tempo meditando, refletindo, orando. Então, se você gostou da mensagem de hoje, se inscreva aqui no canal, venha participar, venha estar conosco aqui. Você será sempre muito bem acolhido, amado e respeitado aqui nesse ministério. Aqui é um bom lugar para você estar. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te dê uma noite abençoada. Que Deus te proteja hoje e sempre. Um grande abraço. E agora acompanhe uma mensagem que Deus reservou para você. Bom, eu gostaria de abrir a Bíblia com você agora no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Aqui fala a respeito da cura de Jesus a um cego de Jericó. Conhecido, né? Já virou música para muitas pessoas, né? Cantam sobre esse feito de Jesus. Você sabe que Jesus só foi uma vez para Jericó, foi no final do seu ministério. Ali ele encontrou-se com Zaqueu, e aqui nós temos também aqui a cura com o cego. E a partir do verso 46 do capítulo 10 de Marcos, nós lemos o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão numerosa, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Nós encontramos aqui a história de um homem. A Bíblia não diz se ele era um cego de nascença ou não. Pelo texto indica que ele não era de nascença, porque ele diz que eu torne a ver, né? Nos indica que em algum momento da vida ele viu, perdeu a visão. Nós não sabemos a razão, o motivo pelo qual ele perdeu a visão. A vida de um cego daquela época, eu acho que era uma vida mais difícil do que a vida de um cego hoje. Hoje nós temos uma
uma escrita específica para cegos. Algumas de nossas cidades, mesmo vivendo em um país de terceiro mundo, têm estruturas de calçadas para cegos. Nós temos treinamentos, lugares específicos de treinamentos para cães que possam se tornar guias. Há uma preocupação de inclusão com alguém com esse tipo de deficiência. Nós temos uma medicina muito mais avançada, uma sociedade muito mais inclusiva e menos preconceituosa em relação àquela época. Você precisa se lembrar que naquele momento havia uma relação íntima entre pecado e doenças. Logo, se uma pessoa estava naquela situação, era por consequência de algum tipo de pecado, era uma maldição de Deus. Logo, as pessoas tinham receio, inclusive, de ajudar pessoas que estavam supostamente amaldiçoadas por Deus. Então, a vida de um cego naquela época não era fácil, ele não tinha nenhum tipo de inclusão, ele precisava depender da esmola das pessoas. Você também precisa se lembrar que aquele momento não era um momento de grande higiene, embora alguns relatos de que escovas de dentes tenham sido inventados antes de Cristo, tudo era muito difícil. Naquela época não havia cremes dentais. Um cego, ele perdia os dentes, né? Aliás, as pessoas pobres perdiam os dentes muito rápido. Estima-se que até na Idade Média, pessoas já com 30 anos teriam poucos dentes na boca, né? E os que existiam eram podres, né? Deficientes. Então você imagina naquela época como era a situação. De pessoas que não tinham conhecimento de higiene que eu e vocês possuímos, que nós possuímos. A vida de um cego não era fácil, de qualquer pessoa não era fácil, de um cego era muito mais difícil. As pessoas o olhavam com desprezo, por vezes ele passava necessidades. As pessoas poderiam ajudá-lo, sobretudo os familiares, né, a se locomover daqui para ali. Levo você aqui, fica aqui, eu volto para te pegar no final do dia, fica aí pedindo esmola. Ele recebia um dinheirinho, ele dependia das pessoas para tudo. A vida de um cego não era simples. Jesus estava em Jericó, já saindo de Jericó ele vai para Jerusalém. E aí então a multidão, a Bíblia diz que era numerosa, eu chamei a atenção de você para isso no texto. A Bíblia diz que essa multidão acompanhava Jesus e ele começou a gritar. Eu imagino que ele gritou alto, porque uma multidão nunca é silenciosa. Para incomodar a multidão, ele devia ter gritado muito. Ele berrou. Ele não estava assim, Jesus, Jesus, olha para mim. Não, ele berrava. A ponto de incomodar a multidão e chegar e falar assim, fica quieto aí. Ele não vai olhar para você, você é um amaldiçoado, você é um cego, você não enxerga, quem é você? E ele continuou gritando, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu confesso a vocês que ao longo da minha vida cristã, eu já fiz orações que eu julguei serem profundas e belas. Mas as minhas orações mais íntimas, elas são expressas por gemidos, por lágrimas e por essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já orei muito chorando somente essa frase. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E no meio das minhas lágrimas e da minha dor, eu penso, se Jesus ouviu no meio de uma multidão cego, talvez ele me ouça aqui nesse buraco que eu me encontro. Eu não sei se você já viveu em algum momento na sua vida situações onde você não tinha palavras para expressar a tua dor. Onde as tuas lágrimas ou o teu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Mas se um dia você estiver no meio de um desespero, clame a oração do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa frase está incluído tudo o que você precisa. Tudo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus manda chamar o cego. E aí vem uma pergunta interessante, né? Ceguinho, o que você quer que eu faça para você? Parece óbvio, né? Um cego pedindo o quê? Né? O cego queria ver. Por que será que Jesus Cristo fez essa pergunta tão óbvia? Jesus é o mestre dos mestres. Eu me lembro que no ano de 2002, mais ou menos, nos Estados Unidos, teve uma febre dentro do cristianismo lá, e essa moda até chegou aqui um pouco no Brasil, com menos força, mas era uma pulseirinha que os jovens usavam, como se fossem assim, letras, né? E cada uma daquelas letras representava uma palavra que era assim: no seu lugar que faria Jesus. Não sei se você viu isso em algum lugar. Mas isso virou uma febre. No meu lugar que faria Jesus, no seu lugar que faria Jesus. Então, os jovens andavam com aquela pulseirinha para lembrar situações da vida. No meu lugar que faria Jesus. Querido, Jesus, embora eu entenda o objetivo desse pensamento e a beleza dele, a praticidade dele, mas Jesus sempre foi imprevisível. A imprevisibilidade de Jesus é um negócio extraordinário. Jesus Cristo, ele não condena uma mulher pega em adultério, depois ele vai e quebra todos as mesas dos cambistas do templo. Aí em outro lugar ele anda sobre as águas, no outro lugar ele multiplica os pães e os peixes, no outro lugar ele repreende no outro lugar ele chama, no outro lugar ele diz, vai e fale para os outros o que eu fiz com você, o outro ele diz assim, não fale nada. Jesus era imprevisível. E parece que essa pergunta de Jesus aqui, ela caminha nesse aspecto da imprevisibilidade. Ninguém esperava que Jesus fosse chamar aquele cego. Jesus diz, pode chamá-lo. Quando Jesus chama, ele pula e ele vai ter com Jesus. O chamado de Cristo é uma ordem. Que sabedoria do cego e que loucura nossa em nossos dias. Aquele cego, cheio de dente podre na boca, à margem do caminho, amaldiçoado para a sociedade, foi muito mais sábio do que muitos de nós com 2, 3 faculdades, mestrado, doutorado, pós-doc. Porque quando Jesus chamou, a Bíblia diz que ele levantou num salto. Jesus Cristo tem chamado alguns de vocês aqui há muito tempo. E você continua postergando, deixando para depois, deixando para amanhã. Na sua insanidade, na sua loucura, nos seus devaneios intelectuais. Por que será que Jesus Cristo fez essa pergunta? O que queres que eu te faça? Jesus não é nenhum mestre inocente. Ele não está desfocado ou desconcentrado. A pergunta de Jesus, ela é muito importante, muito relevante. Porque não era fácil viver como um cego. Mas mais difícil ainda era viver como um ex-cego. Você sabe que quando uma pessoa ela torna-se cega, um dos efeitos físicos que ocorre é que os nervos ópticos eles se atrofiam porque eles não são usados. Especialistas dizem que se uma pessoa cega tornar a ver, a primeira coisa que ela vai fazer, primeira sensação dela é como se tivesse uma labirintite muito forte, porque ela não consegue, o cérebro não consegue administrar o que vê com um equilíbrio. A luz dói, a luz machuca. O ex-cego teria náuseas. Ele cairia com muita facilidade, ele não teria ainda equilíbrio para poder andar, para poder se desenvolver. Pense que esse cego, enquanto era cego, ele vivia no seu próprio mundo imaginário. Ele podia imaginar se um dia ele pudesse ter uma esposa, se um dia ele pudesse ter filhos. E ali naquele mundinho escondido dele, ele podia ser quem ele quisesse, ele poderia imaginar o que ele quisesse. Só que se o cego passasse a enxergar, ele agora
não teria mais ninguém para dar esmola para ele, ele não teve nenhuma profissão, ele não tinha como se manter, as pessoas que o ajudavam agora não iriam mais ajudá-lo, agora ele teria que encarar a vida de frente. Por isso, quando Jesus Cristo chega perto do cego, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E hoje Jesus Cristo continua chegando para todos nós dizendo: o que você quer que eu faça para você? E alguns de nós, para não dizer a maioria de nós, como raça humana, nós olhamos para Jesus e respondemos: nada não, Senhor. Nada não. Se Jesus Cristo hoje chegasse para você e fizesse essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que você ia falar? O que você ia pedir? Muito cuidado com o que você pede para Jesus, porque Ele pode dar para você. Ele pode oferecer aquilo que você pede. E talvez o que você peça machuque bastante. Imagine que Jesus Cristo está diante de você e Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Aí você diz assim: eu quero ser salvo. Aí Jesus atende você. E aí você descobre que o caminho da salvação é muitas vezes mais difícil do que você imaginava. Que o caminho da salvação vai levar você à lágrima, à dor, ao sofrimento, à angústia, às vezes ao desespero. Você sabe que hoje nós vivemos uma crise de informação muito grande. E é diferente talvez do que você pense que é a crise real. Porque a gente acha que o nosso problema é que a gente tem informação demais, né? A gente acha que a gente tem informação demais. Mas a gente tem informação demais dentro da nossa própria bolha. E eu vou explicar isso. Quando você já deve ter percebido isso, quando você faz uma pesquisa na internet, vamos supor que você queira comprar uma mochila. Você põe lá assim: mochila infantil. Você quer comprar uma mochila para o seu filho. O que vai acontecer com o seu feed do Facebook? O que vai acontecer com os sites que você acessa? Eles vão jogar o tempo inteiro propagandas de mochila infantil. As redes sociais, elas funcionam apresentando para você aquilo que é do seu interesse. Logo, se você é um ateu e você pesquisar coisas sobre o ateísmo, etc., eles sempre vão reforçar as informações daquilo que você tem interesse. Essa é uma crise de informação que gênios do Google e gênios do Facebook já estão lidando para rever isso. Mas isso é mais do que uma crise tecnológica. Isso não vai se resolver apenas com a reformulação dessa ideia, porque eu acho que essa é uma crise da humanidade, é uma crise humana. Protágoras talvez nos ajude quando ele cunhou a frase dizendo assim, que o homem é a medida de si mesmo. Nós somos facilmente tentados a criar as nossas próprias verdades. E é possível que cada um aqui tenha a sua verdade. É possível que você tenha desenvolvido o seu conjunto de crenças dentro da sua verdade. Nós estávamos almoçando hoje e conversando com a moça que estava nos atendendo, e ela disse assim: olha, eu frequentava a denominação A, mas eu não concordava com algumas doutrinas da denominação A. Logo eu saí da denominação A e fui para a denominação B. Porque a gente escolhe aquilo que melhor se adapta a nós no campo espiritual. A gente vai escolhendo as coisas. Eu mencionei aqui em um determinado culto que nós estamos fazendo da religião um self-service espiritual.
Então eu gosto disso aqui da Adventista, eu gosto disso aqui da Católica, disso da Batista, disso da Assembleia, disso da Congregação, e eu faço um misto, e aí eu estou na Assembleia, mas eu defendo um pensamento da Batista, e eu gosto muito da pregação da Adventista, e eu gosto da música do presbiteriano, e eu vou fazendo assim, e eu vou montando o meu cardápio, aquilo que eu vou consumir. Porque nós já deixamos para trás a busca da verdade há muito tempo. Desde que alguém tirou do bolso Sartre com o existencialismo, que apregou que o que importa é você estar bem, é você, a sua existência, a busca da verdade que veio com o iluminismo e pós-iluminismo, isso tudo foi deixado para trás. Agora veja uma coisa que é importante você entender. É muito difícil estar certo, é muito difícil. Mas a gente confunde o estar certo com a verdade. Alguns teimam na ideia filosófica de que não existe uma verdade absoluta, mas eu e você sabemos que ela existe. Por exemplo, todos nós concordamos que nenhum de nós consegue bater os braços e voar. Todos nós concordamos que balas podem matar, tiro pode matar. Todos nós deveríamos, pelo menos, entender que existe alguma coisa além de nós. E desprezar esse conhecimento pode ser perigoso para nós. Eu tenho uma proposta para o cristianismo, que obviamente nunca ninguém vai aceitar. Mas a minha proposta era fechar todas as igrejas, inclusive essa. Todas as igrejas. Fechar todas as denominações. E então depois voltarmos para esse livro e fundarmos a religião cristã. Não o que eu penso, não o que você acha, nem o que você crê. O que está escrito na palavra de Deus. O nosso problema é que nós não sabemos o que está escrito aqui. Porque a gente não lê isso aqui. As pessoas leem 50 tons de cinza. Elas leem Harry Potter. Elas leem Sparks, Nicholas Sparks, mas elas não leem esse livro. Eu me lembro quando eu era criança, que eu via as minhas tias lendo Agatha Christie, Sidney Sheldon. Mas não leem isso aqui. No entanto, o seu Salvador, ele disse para você assim: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Ele não diz assim: conhecereis a Igreja Católica e a Igreja Católica vos libertará. Ela não diz: conhecereis a Igreja Adventista e a Igreja Adventista vos libertará. Ela não diz: conhecereis a Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus vos libertará. Diz: conhecereis a verdade. E Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Nós precisamos entender o seguinte: enquanto você estiver buscando cada vez mais informações, e é óbvio, quanto mais informações, menos tempo de análise. Ou seja, mais informação não significa mais conhecimento. Pelo contrário, quanto mais informação, mais difícil é gerir aquele assunto. Mas se você tem o seu mundo e você recebe muitas informações só a respeito do seu mundo, você vai ficar dentro dele, como o cego, que poderia ter dito: Senhor, desculpa, eu errei. Eu chamei o Senhor, mas pensando melhor, eu não quero que o Senhor faça nada. Eu estou bem aqui do jeito que eu estou. Deixa eu mexer com você um pouquinho. Eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez você não saiba, mas eu já estou perto de 20 anos de ministério. Eu tomo banho no formol. Depois eu passo a receita. Segredo de família. Tenho quase 20 anos de ministério. Mas eu nem sempre fui adventista. Houve uma época da minha vida
que eu não sabia orar. Houve uma época da minha vida que eu não orava antes de comer. Houve uma época da minha vida que eu nem ateu me classificava, porque eu achava que era muita coisa para um indivíduo como eu. Aliás, eu escolhia não pensar sobre essas coisas. Só que cá estou eu hoje. Guardo o sábado desde os meus 16 anos. E eu sei que aqui existem guardadores do sábado, pessoas que guardam domingo, pessoas que não guardam nada, pessoas que acham que isso não é relevante e está tudo certo. Agora, você sabe que existem dentro da igreja adventista 20 milhões de pessoas que guardam o sábado? Eu não falei 20 mil, eu falei 20 milhões. Judeus ortodoxos devem ter aí uns entre 14 e 16 milhões no mundo que guardam o sábado. Isso nos leva para uns 34, 35 milhões de pessoas que guardam o sábado e usam esse livro para dizer que deve ser guardado. Eu não acho que eu sou dono da verdade, mas eu creio que eu devo guardar o sábado. Eu não sei se você leu esse livro de uma capa a outra, porque muitas pessoas dizem que creem na Bíblia, mas jamais leram a Bíblia de uma capa a outra. Como é que pode dizer que crê se sequer leu para dizer se crê ou não crê? Mas eu já li esse livro de uma capa a outra. E até onde a minha capacidade intelectual vai, confesso que ela não é muito grande, mas até onde ela vai, é para guardar esse dia. Agora, eu posso estar errado. E se eu estou errado, meu irmão, você que não guarda o sábado, é seu dever moral e espiritual me mostrar isso. Aqui dentro. Me mostre um texto da Bíblia, me mostre, onde diga que eu não devo mais guardar o sábado. Me mostre um dia, um texto na Bíblia que diga que eu tenho que guardar outro dia. E eu paro de guardar o sábado. Sabe por quê? Porque não fui eu que inventei sábado, não foi uma ideia minha, não fui eu que inventei essa história. E se Jesus falar para mim não é para guardar, eu não guardo. Então assim, isso deveria pelo menos incomodar você. Você recebe meus videozinhos, você assiste a TV Novo Tempo, você ouve rádio Novo Tempo, você assiste na internet, na TV, seja lá onde você vê, e você ama o pastor Luiz, você gosta do Leandro Quadros, você assiste. Você nunca parou para pensar e falou assim, peraí, eu gosto tanto, mas por que eles guardam sábado? Tudo maluco. É tão bom, pena que é doido, né? Tem esse negócio de judeu, esse negócio que não tem sentido, porque o sábado foi cravado na cruz. Ótimo que foi cravado na cruz, me mostra. E você pode perguntar para qualquer líder religioso, para alguém te mostrar, se você não... Porque se eu estou errado, gente, eu não quero estar. Se eu estou equivocado, eu não quero estar. E mais do que isso, a minha posição é delicadíssima, porque eu estou ensinando isso para as pessoas. Pensa a minha responsabilidade diante de Deus se eu estou ensinando uma coisa errada. Então, eu conheço o meu coração e eu sei da minha sinceridade em relação a isso. Mas se eu estou errado, é seu dever falar assim, pastor, eu gosto de você e é por isso que eu quero te mostrar aqui, ó, não é para guardar. Agora, amigo, traga o texto e eu vou te dar 250 textos na Bíblia dizendo que é para você guardar, no Antigo e no Novo. 250 no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Isso deveria fazer você pesquisar pelo menos. E você não precisa crer no que eu digo. Você precisa estudar esse livro e falar assim, Senhor, isso é honestidade intelectual e espiritual. Senhor, não gosto do sábado, não aceito o sábado, acho isso um absurdo. Mas Senhor, colocaram uma pulga aqui atrás da minha orelha. Eu vou ler a tua palavra e eu quero que o Senhor me fale. Eu quero que o Senhor me diga, que o Senhor me revele e faça o teu caminho. E se porventura no teu caminho você entender que não é para guardar, é seu dever chegar para mim e falar assim, Ivan,
Eu recebo teu videozinho todo dia. Eu assisto o teu videozinho. Ivan, você errou. Não é assim. Eu vou te mostrar aqui. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou analisar, eu vou pensar, eu vou tentar sair da minha casinha. O cego, ele teve coragem de dizer: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero enxergar. Eu quero poder definir formas. Eu quero poder selecionar cores na minha mente. É isso que eu quero, mas vai doer. Você vai ter outros tipos de problema. Você tornar a enxergar vai mudar completamente a tua vida, tua rotina, teus hábitos. Você vai sofrer outros tipos de desprezo. Você tem certeza que você quer tornar a ver? O que queres que eu te faça? E aquele cego, na sabedoria de um homem desprezado por tudo e todos, ele disse: eu quero tornar a ver. E Jesus Cristo faz ele enxergar. Sabem qual é o grande problema? O grande problema está em João 3. A gente não vai ler agora, mas João 3,19, sabe o que diz ali? Jesus falando, esta é a condenação do mundo. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Você pode, e eu também, estarmos em... Sabe como que a gente adquire conhecimento? Quando a gente sai do nosso mundo e a gente vai conversar com as pessoas que creem de maneira diferente da gente. Pessoas que têm outra maneira de enxergar a vida. Vocês sabem que na televisão, na internet, eu chamo os espíritas de meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles são. Eu não tenho problema nenhum em chamar o indivíduo que está mergulhado na macumba, no candomblé de meu irmão e minha irmã. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia ao espiritismo, ao candomblé, à macumbaria, nada disso. Mas aquela pessoa ali pertence a quem? A Jesus. Ele é meu irmão. E quando eu digo meu irmão espírita, você sabe que eu recebo um monte de e-mail e mensagens nas redes sociais das mais diferentes denominações. E me destrói. Como que é nosso irmão? Não é nosso irmão. Assim, pode não ser seu, é meu. A gente precisa parar para ouvir as pessoas. E eu fico confortável em falar isso aqui, sabe por quê? Porque aqui há pessoas das mais diferentes crenças. E você veio aqui hoje à noite. O seu coração é aberto. O seu coração é aberto para receber a luz da palavra de Deus. Eu me lembro quando o Gabriel era pequitinho e eu morava num apartamento lá em Jacareí. E eu chegava em casa, quando eu avisava, eu tinha que chegar em casa, antes de chegar, quando eu estava no elevador, eu ligava dizendo que eu estava chegando. Porque ele saía desesperado se esconder. E eu ia atrás do Gabriel. Ele fez isso, eu acho que por uns 6 meses. Eu não sei se você já foi para sua casa 6 meses tendo que procurar uma criança. Mas o problema não era esse. O problema é que o Gabriel sempre se escondia no mesmo lugar. Na mesma porta de guarda-roupa, no mesmo lugarzinho. E eu entrava falando assim, mas onde é que está esse menino? Cadê esse menino? Todos os dias, por 6 meses, no mesmo lugar. E sabe o que ele achava? Que ele estava escondido. Ele ficava no escuro, dentro do guarda-roupa. Sabe onde tem aquele lugar que você põe calça assim?
Aí ele ficava embaixo ali. Então ele ficava com a porta fechada, com as calças sobre ele, escondidinho ali. E como estava tudo escuro, ele pensava, ele nunca vai me achar. Jesus acha você, amigo. Porque você e eu nos escondemos nos mesmos lugares todos os dias. São os mesmos pecados, as mesmas lutas, as mesmas angústias. Mas sabe, quando eu abri a porta e eu falava achei, ele pulava em mim. Porque embora ele quisesse se esconder, ele também queria ser achado. Será que existe alguém aqui que quer ser achado por Jesus? Será que existe alguém aqui que está escondido, mas que não vê a hora que Jesus abra a porta para que você possa pular no pescoço de Cristo? E quando você receber o abraço dele, tenha certeza, Jesus vai olhar para você e vai perguntar: o que você quer que eu faça para você? Cuidado com o que vai responder, porque ele pode te dar. Eu queria estimular você, amigo, a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é fazer da Bíblia um livro devocional. Tá aqui, ó, Salmo 23. Que lindo Salmo 23. Eu amo o Salmo 23. Aí ele lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Antes de chegar no vale da sombra da morte, já dormiu. Estudar a Bíblia, amigo, é você entender que você precisa sistematizar o estudo. Jesus Cristo disse, lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É para examinar. É para você gastar tempo estudando, entendendo, compreendendo. Você precisa entender, compreender o que está acontecendo. Por exemplo, nós sabemos que Deus é amor. Você sabe onde está escrito que Deus é amor? Nós sabemos que Deus é onipresente. Onde é que está isso na Bíblia? Para você fundamentar biblicamente a tua crença de que Ele é onipresente, ou que Ele é onisciente, ou que Ele é onipotente. Onde está isso na Bíblia? Para você ter a ideia correta de Deus, como Ele pode ser onibenevolente, onipotente, como Ele pode ser onipresente, como Ele pode ser amor, misericórdia, como Ele pode ser justiça, como Ele pode ser ao mesmo tempo vingador. Você precisa estudar aqui, porque Deus se revela a você através desse livro. Você ora a Deus e você conversa com Deus pela oração, e Ele fala com você através desse livro. Não é através de Novo Tempo, não. Não é através de pastor, bispo, padre, missionário e apóstolo. Deus deixou um livro para você, uma carta, para dizer para você: nisto você crê, nisto você não crê. Isto é verdade, isto é mentira. Isto você faz, isso você não faz. Isto você come, isso você não come. Está tudo aqui.